Então, esqueça de mim aqui, tá? Eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas o Espírito Santo tem. Então, ouça a voz do Espírito Santo aí. Vamos lendo, né, até a Nayara chegar. Êxodo 33, do 7 até o 11. Eu já li essa passagem várias vezes. Passei por cima dela algumas vezes. Mas eu não sei se já aconteceu isso com você. Mas de você voltar numa passagem que você já leu e você fala, nossa, né, como que eu não tinha visto isso antes? Né? Aconteceu comigo essa semana. Então vamos ler. É a mesma versão minha, né? Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Amém? Nós já oramos, né? Mas que o Senhor possa estar falando aí a cada coração. Eu não sei se você percebeu aqui, né? Tudo que a gente leu, né? Mas igual eu falei para vocês, eu já li esse texto algumas vezes, mas eu nunca tinha, assim, me atentado tanto para ele igual essa semana, né? E aí, eu estudando, eu fui assistir um vídeo de um pastor. Eu nunca tinha visto, né? Nem esse pastor. Eu fui procurar alguma coisa, né, para completar a minha mensagem, que Deus já tinha falado comigo. E esse pastor falou a mesma coisa, né? Que ele falou sobre isso, né? Que como você, às vezes, passa por um texto e você não percebe a grandeza dele, depois você volta e fala, nossa, que texto, né? E ele falou assim, nossa, como eu queria ter essa intimidade que Moisés tinha. Como eu queria ser que nem Moisés, né? E ele falou isso, né? Ele queria ter essa intimidade. E eu falei a mesma coisa essa semana. Antes de eu assistir essa mensagem, eu falei, nossa, que intimidade Moisés tinha com Deus. Como eu queria ter essa intimidade. E aí eu escutando aquele pastor falar, né? Ele falou que ele também falou isso para Deus. Aí Deus falou assim para ele, então faça o que Moisés fez. Faça o que Moisés fez. Moisés, né? Essa história aqui, ele tinha acabado de descer do monte, né? Ele tinha acabado de receber as tábuas da lei. E aquele monte, né, fumegava, tinha trovões, relâmpagos, né? Aquele monte tremia, né? E o povo ali vendo tudo aquilo. Gente, eu fico imaginando a cena, né? A gente canta uma música sobre isso, né? Que o povo falava, suba você em nosso lugar, porque eu não quero ser consumido, né? Porque eles tinham medo daquela presença. Eles não queriam a presença, porque eles tinham medo, né? Porque ninguém queria pagar o preço, ninguém queria buscar a presença de Deus. E o povo, ele era tão assim, tão ruim, né? Que o que ele fez? Como Moisés demorou muito lá no monte, vou contar a história rapidinho. Como Moisés demorou muito lá naquele monte, o que aconteceu? Aquele povo que já tinha visto tanta grandeza de Deus ali, aquele povo fez o quê? Pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando muito, eles tinham que adorar alguma coisa. Olha que coisa terrível, né, que aquele povo fez. E quando Moisés desceu daquele monte e viu aquilo ali, ele quebrou aquelas tábuas, né, de tanta
raiva que ele ficou ali daquele povo. Que ele falou, puxa, estou lá falando com Deus, na presença de Deus, e esse povo está aqui, né, fazendo isso. Né? E ali, Deus ficou muito bravo com aquele povo, né, naquele momento. Eu vou contar rapidinho essa história, né, até chegar onde a gente está aqui. E Deus chegou a falar para Moisés assim, ó, vocês vão, eu vou mandar, né, um anjo à frente para vocês ir até a terra prometida, mas eu não vou, porque esse povo pecou contra mim, né, me abandonou a minha presença e quis outros deuses. E Deus falou para Moisés, vão vocês, eu não vou junto, eu vou mandar um anjo, mas eu não vou junto, porque Deus estava bravo e triste com aquele povo. Né? E o que aconteceu aqui? Vem essa passagem aqui, né? Chama a tenda do encontro, né? Quem tem a Bíblia aí, né, vai ler que o título é a tenda do encontro. E o que Moisés fez aqui? Quando Deus falou, né, para esse pastor, faça o que Moisés fez. E o que Moisés fez? O que Moisés fazia? Vamos ler o versículo 7. Ora, põe lá, Jé, para mim, fazendo um favor. Versículo 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ora, Moisés costumava pegar a tenda. Quando você lê isso, o que você imagina? Quando você lê isso, essa passagem, que Moisés fazia aquilo o quê? Frequentemente, isso aí. Ele costumava, isso era sempre, uma rotina, diariamente. Então, ele não fez aquilo somente aquela vez, ele costumava pegar a tenda e armá-la para si. Aonde? Fora do arraial. Então, primeiro, Moisés costumava, o que é isso? Uma rotina, algo que ele fazia sempre. Então, o que nós precisamos fazer? Ter uma rotina na nossa vida. A gente não tem várias rotinas na nossa vida? Para tudo? Será que você coloca isso também? Você inclui na sua rotina a sua intimidade com Deus diariamente? Ele costumava armar a tenda. É algo que ele fazia sempre. Aí no mesmo versículo a gente vai ter assim, ó. Ele ia armá-la para si fora, bem longe do arraial. O que é o arraial? É onde eles estavam acampados. Aonde eles faziam todas as coisas dele. Eles acampavam, eles faziam as rotinas deles diárias ali no arraial. Ele, como líder, né, ele atendia o povo, ele resolvia os problemas, ele tinha o trabalho dele ali, como todo o povo, diariamente no arraial. E o que ele fazia? Ele armou a tenda onde? Fora. O que quer dizer isso? Fora da sua rotina diária, do seu serviço, do seu trabalho. Ele fez algo separado. Algo separado. Fora do arraial. Ele separou um lugar, né, fora das coisas que ele fazia no seu dia a dia. Né? Primeiro, uma rotina. Depois, separar um lugar fora da sua rotina diária. Aí no versículo 8. O 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam com os olhos até ele entrar na tenda. Sempre que Moisés ia, todo o povo ficava de pé à porta da tenda. Isso quer dizer que tinha o quê? Um horário específico, porque o povo já sabia. Então, quando ele ia para lá, o povo já estava esperando. Então, com certeza, aquele povo ficava ali atento, esperando Moisés ir até a tenda. Então, tinha uma rotina, tinha um lugar específico e tinha um horário. Né?
Tinha um horário específico para isso acontecer. E o povo já sabia e esperava aquele momento. Tá? Grave isso. Uma rotina, um lugar e um horário. Então, o que a gente precisa fazer? Criar uma rotina, separar um lugar. O que quer dizer separar um lugar? Você tem que parar tudo e ir naquele momento. Tá? E separe um horário. Crie um hábito, uma rotina, um lugar, um horário para você fazer o seu momento a sós com Deus. Tá? Você já parou para pensar que a gente cria rotina para tudo? Né? Para mim chegar no meu serviço no horário, eu preciso levantar naquele horário todo dia. Se eu preciso tomar um banho, se eu preciso tomar um café, eu preciso programar exatamente um horário para mim levantar. E isso se torna uma rotina. Meu corpo ele já está habituado a levantar naquele horário. Quando é sábado e domingo, eu sempre levanto naquele horário. Quero dormir mais um pouquinho, mas não dá porque o meu despertador biológico já levanta, né? Às vezes eu consigo dormir mais, mas geralmente não. Eu acho que acontece isso com todo mundo, né? Então, se você tem uma rotina para o seu trabalho, se você quiser ir trabalhar, mas você quer ir numa academia, você quer fazer uma caminhada, o que você tem que fazer? Levantar mais cedo. Aí você criou uma outra rotina, um outro horário, não é isso? Estou mentindo? E se você faz isso, você não consegue fazer? Se você criou uma rotina para levantar mais cedo do que você já levanta, porque você precisa cumprir algum compromisso que você quer, você não consegue? Fala para mim. Não consegue? E por que na hora da gente criar uma rotina para as coisas de Deus, a gente fala, ai, estou cansado, ai, dormi, ai. É mentira? Ou só comigo que acontece isso? Gente, eu estou falando porque comigo também acontece isso. Por que para as coisas de Deus a gente não cria um hábito? A gente também precisa criar um hábito. A gente acorda mais cedo, né, e cria essa rotina, de alguma forma. Tá? Eu fiz um propósito, porque eu também era relaxado em muitas coisas. E quando eu começo a olhar para algumas coisas de Deus, eu começo a entender que eu preciso melhorar. Se eu quero algo, eu quero ser parecido com alguém, ou eu quero mais de Deus, eu preciso também criar uma rotina na minha vida. Tá? E eu comecei a criar esse hábito. Eu coloco o relógio para despertar mais cedo, levanto mais cedo, e vou ler a Bíblia, vou ter um momento a sós com Deus, antes de trabalhar. Por quê? Porque eu preciso criar essa rotina na minha vida. É fácil? Não é. Eu queria dormir mais? Queria. Mas se eu não criar isso, como que eu vou ter uma intimidade com Deus? Em que momento que depois que eu levanto, o meu dia é totalmente corrido? Eu acredito que o de vocês também. Não é? Todo mundo não tem um dia corrido? Mas por que você não separa o melhor do seu dia, que é a hora que você acorda, para você fazer uma devocional com Deus? Eu não estou falando que precisa ser horas. Comece a criar um hábito. Todo dia. Todo dia. E eu vou contar uma outra experiência. Isso não é para me engrandecer, tá, gente? Porque eu não sou nada. E Deus tocou no meu coração hoje para falar sobre isso, que é para vocês aprenderem, tá? Esquece de que sou eu, né? Faz de conta que eu estou contando uma história de alguém. Porque eu não tenho nada, eu sou cheia de falhas, eu tenho um monte de defeito, mas isso não é para vocês me olharem como melhor e nem como coitadinha, tá? Porque eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu só penso assim, se eu consigo, você também consegue. Eu tenho, assim, eu vou falar para vocês, eu tenho muita dificuldade de jejuar, muita. Porque, às vezes, quando eu não tomo café de manhã, meu corpo sente. Às vezes, se eu ficar um tempo sem comer, me dá dor de cabeça. E isso é uma dificuldade que eu tenho. E, às vezes, eu consigo jejuar, né, por um dia, meio período, né? E, mesmo assim, é muito difícil.
né? Mas aí eu faço isso 1 dia, 2, né? Fico da meia-noite ao meio-dia sem comer. E às vezes isso, eu tenho uma dificuldade. Mas nós precisamos fazer isso. E quando Pedro lançou esse propósito aqui para o acampamento, eu falei assim, por que eu não posso fazer isso? Eu sei que é difícil, mas eu vou fazer. E ele pediu para fazer por 30 dias. Quem lembra disso? Todo mundo lembra? E eu fiz esse propósito. Eu falei, eu vou jejuar, né, por meio período durante 30 dias. Então, para mim, isso era difícil. Alguns dias, você imagina 30 dias. Né? Por mais que seja meio período. Tá? Eu estou falando a minha dificuldade. Então, eu falei para Deus, eu vou fazer esse propósito. E o Senhor me dá forças, né? E eu vou fazer. E eu tenho feito isso. E Deus tem, sim, sido fiel comigo. E eu estou falando isso, gente, porque se você não entrou nesse propósito, ainda dá tempo. Será que você tem orado pelo acampamento? Igual o Lê falou, a gente tem certeza que esse acampamento vai ser uma bênção. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos fazer algo que a gente nunca fez. Como que Deus vai fazer algo que Ele nunca fez na sua vida se você nunca se dispôs a fazer algo que você nunca fez para Ele? Você precisa chamar a atenção de Deus. E isso tudo que eu contei não é para me engrandecer. Está sendo difícil para mim, mas não é impossível. Gente, se você quer viver algo semelhante ao que aconteceu com Moisés, ou grandes homens, se você quiser ser cheio da presença de Deus, como? Se você não faz algo que você nunca fez para Deus. Se você não tira algum dia, algum horário do seu dia. Se você fala que Deus é tão importante para você, por que você não tira um momento do seu dia para você buscar a presença dEle? Eu não estou falando que todo mundo aqui não faz, eu sei que algumas pessoas fazem, mas a grande maioria não faz. Como eu já não fiz por muito tempo. Eu deixava o tempo que sobrava para Deus. Né? E a gente precisa criar esse hábito. Né? Assim, preparar um momento específico, né, do nosso dia, para a gente estar buscando a presença de Deus. Né? Ele nos deu o dia inteiro. E eu vou falar para você. Se você começar a fazer isso, você vai ver que é a melhor coisa que você fez. Porque o seu dia, ele assim, por mais que você tenha algum problema, você passa um dia assim tão bem. Não vou falar que você não vai ter problema nenhum, você vai ter problema. Mas você vai conseguir entender o que eu estou falando quando você viver isso. Você vai conseguir vencer cada problema do seu dia. Tá? E eu já comecei a ver Deus agir em orações que eu estou fazendo, em coisas que eu estou colocando diante de Deus, específicas, eu estou vendo já a mão de Deus em cada detalhe. Cada detalhe. Tá? Você já pensou se todo mundo aqui tiver essa mesma visão? A gente já está vendo o que Deus está fazendo no louvor, a presença de Deus como está sendo maravilhosa. Você imagina se todos aqui realmente buscarem mais a presença de Deus? O que vai acontecer? A glória de Deus vai se manifestar mais ainda, né? Então, se você quiser que Deus faça algo na sua vida que Ele nunca fez, você precisa fazer algo para Ele que você também nunca fez. Tomar uma postura, uma posição, tá? E essa parte aqui eu já falei, né? Vamos voltar aqui. Deus está me levando a falar isso para encorajar vocês, tá? Não é para... Eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu estou contando a minha dificuldade. E é para você tomar isso como exemplo e falar, eu também vou fazer. Eu também vou aproveitar o tempo que falta do acampamento para fazer esse propósito. E continuar fazendo isso no decorrer dos anos. Porque você só tem a ganhar quando você se aproxima mais de Deus. Tá? Isso é para a honra e glória do Senhor.
né, para a glória do Senhor se manifestar, né, aqui no nosso meio e ali naquele acampamento. Isso é tudo com um propósito, tá? Moisés viu a glória de Deus nesse versículo que a gente estava lendo, mas ele pagava o preço, ele movia em direção a Deus, ele se movia em direção a Deus, tá? No versículo 9, o 9 diz assim, ó: quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim que Moisés entrava, não demorava um pouquinho, mas assim que ele entrava, a coluna de nuvem já estava ali na tenda, assim que ele entrava. O que a coluna de nuvem representava? Alguém sabe? A presença de Deus. A coluna de nuvem representava a presença de Deus, tá? Então, o que você imagina? Olha como Deus amava Moisés, né? Assim que ele entrava, aquela nuvem já estava ali, né? E o povo já sabia disso, tá? O que acontece aqui quando a gente vai lendo? Um pouquinho só, o 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Aquele povo já sabia que a nuvem representava a presença de Deus. E aquele povo, vendo tudo isso, né, ainda desprezava a presença de Deus. Olha que forte, né? Então, aquele povo ficava esperando o que Deus ia falar ali com Moisés. Porque ele já sabia que a presença de Deus estava ali e que Deus tinha algo para falar com Moisés. E eles ficavam esperando, né? Só que eles não queriam, né? Não queria estar muito ali envolvido com aquilo, né? Porque eles tinham medo, né? Muitos esperam o que Deus tem para falar através de alguém no culto, né? Você já viu isso? Às vezes até, né? Muitas vezes nós mesmos, a gente vem para o culto tão triste com alguma coisa, chateado, a gente vem esperando o que Deus vai falar através do pastor que vai pregar. E isso não está errado. Deus fala muito através do pastor, né? Através dos pastores, né? Ele fala através de quem está pregando. Só que muitos esperam só isso. Mas eles não esperam. Muitas vezes nós não esperamos o que Deus tem para falar lá no secreto, né? Na intimidade. Será que você já parou, né, para ver o que Deus tem para falar com você ali no seu secreto? Para você ouvir a voz de Deus, para você entender o que Ele tem para você? Será que você já parou para você identificar a voz de Deus? Quanto mais intimidade você tem com Ele, mais você vai entender quando Ele fala com você. E você não consegue explicar quando é Ele que fala. Deus já falou comigo muitas vezes. Hoje mesmo Ele falou no culto, durante o louvor. E é uma certeza tão grande que a gente tem dentro da gente que a gente não consegue explicar, mas Ele fala. E eu sei quando é a voz dEle. Eu sei quando é. E quando você começa a buscar, você começa a entender isso. E você começa a distinguir quando é a voz de Deus e quando não é. Quando são pessoas que falam ou coisas que acontecem que você vai ter certeza que não é Deus que está falando, tá? E a tenda do encontro, aqui, ela não tem nada a ver com a igreja. A tenda do encontro é um lugar que eles iam lá para adorar a Deus com toda a igreja. Não era isso. Aqui está representando a minha e a sua intimidade com Deus. É um local específico de comunhão com Deus. A tenda do encontro. É um local específico de adoração. É um local específico onde você vai buscar a presença de Deus face a face.
Ali Deus vai falar com você. É um lugar específico de comunhão. Será que você consegue entender isso? Deus, ele não tem filhos preferidos, tá? Mas ele tem filhos mais próximos, mais íntimos. Tá? Às vezes você vai falar assim, por que Deus fala com aquele e não fala comigo? Por que Deus fala com fulano e não fala comigo? Deus, ele não tem filhos preferidos, ele tem filhos próximos dele, íntimos. Então, todos nós aqui podemos ser íntimos de Deus. Do mesmo jeito que ele fala com um pastor, fala com fulano, fala comigo, fala com ele pode falar também com todo mundo aqui. Basta nós tomarmos uma posição e nos aproximarmos dele. O versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Né? Gente, essa palavra aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso, mas ela é maravilhosa. Para ler de novo. Eu acredito que alguém vai falar sobre isso no acampamento. Eu tenho certeza disso, né? Que alguém vai falar sobre Moisés. Mas eu tenho certeza que Deus também tinha um propósito de falar isso aqui hoje. E Moisés falava com Deus face a face, como quem fala um amigo. Gente, isso é tremendo. Será que você consegue entender isso? A grandeza disso? Será que você consegue entender? Você quer ter intimidade com Deus a esse ponto? De falar com Deus como quem fala com um amigo? Você sente esse desejo no seu coração? Você tem fome e sede dele? Pare e pense aí. Você tem esse desejo? Ou você está aqui só por estar? Ou você não quer nada com Deus? Ou as pessoas falam, entram no ouvido e saem no outro? Eu não sei. Eu não conheço o seu coração. Mas eu só sei que eu quero mais. Eu tenho fome e sede dele. E eu quero mais da presença de Deus. Eu ainda estou muito longe ainda de alcançar o meu objetivo. Mas eu quero mais de Deus. Mais da presença dele. E se a gente continuar lendo aqui, no final do texto, Moisés voltava para o arraial, ele precisava resolver as pendências lá. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Estava escutando esse pastor falar, que eu estava vendo essa mensagem, e ele falou sobre isso. Existe algo a mais do que Moisés tinha, que era o que o Josué estava buscando. Moisés ia lá e voltava para o arraial, mas Josué permanecia. Isso não quer dizer que você não tem mais que fazer nada, vou só buscar a presença de Deus. Não, não é isso. É o seu coração voltado para Deus, por completo. É a sua vida voltada para Deus por completo. Se você quer o que Moisés tinha, você tem que fazer o que Moisés fez. E agora, para ter o que Josué tinha, você tem que fazer o que Josué fez. Permanecer. Por completo. Por completo. O versículo, eu quero ler agora, versículo 17. Vou pular lá para o 17. Espera um pouquinho só. Aqui Moisés estava falando com Deus, né? Porque Deus falou para ele que não ia com ele, né? Então vamos ler o 17 em diante.
do 12 ao 15, ao 16, ele roga a presença de Deus. E no 17 ele fala assim, o Senhor disse a Moisés, farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu conheço pelo nome. Olha que forte, hein? Olha o que o Senhor está falando para Moisés. Depois que Moisés rogou a presença dele, ele falou, se o Senhor não for, eu não vou sair daqui, eu não vou arredar meu pé daqui. E ele falou assim, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse, peço que me mostre a tua glória. E o Senhor respondeu, farei passar a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Moisés, ele roga a presença de Deus, ele fala assim, Senhor, eu não vou ler aqui, mas do 12 ao 16 fala sobre isso. O 15, aliás, fala, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. O 15 fala isso. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Será que você tem essa posição dentro de você, essa vontade de tomar qualquer decisão na sua vida? Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faz sair daqui. Eu não vou sem a tua presença. Ele rogou a presença de Deus ali. E Deus falou para ele, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu conheço você pelo nome. Olha a intimidade que Moisés tinha com Deus. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. O Senhor falando para ele, eu farei o que você me pede. Tamanha era a intimidade de Moisés com Deus. Será que Deus conhece você pelo nome? Será que você pode falar que Deus te conhece pelo nome? Será que eu posso falar que Deus me conhece pelo nome? Sabe aquela pessoa que você quase não fala com ela? Às vezes aqui na igreja tem algumas pessoas de domingo que você quase não vê, que quase você não fala com ela. Você vai saber lembrar, você vai lembrar o nome dela em algum momento? Eu sou muito difícil de guardar nome, a não ser que eu conviva todo dia com a pessoa. Não é verdade? Se você não vê a pessoa, você vai conseguir guardar o nome da pessoa? Agora, se você vê aquela pessoa todo dia, em todo momento, você tem intimidade com ela, jamais você vai esquecer o nome dela. E é isso que Deus está falando aqui para Moisés. Eu te conheço pelo nome, eu tenho intimidade com você todos os dias. Você fala comigo, você tira o melhor do seu dia para mim. Eu te conheço pelo nome, eu sei quem você é, eu sei o seu coração. É isso aqui que Deus está falando para Moisés. Intimidade com Deus. Falar com Ele todos os dias. Ele vai te conhecer profundamente, você vai conhecer a Ele também. Ele vai se revelar a você. Tá? Sabe o princípio da semeadura? Se você planta laranja, tem que dar o quê? Laranja. Agora, se você quer um avivamento, se você quer algo novo na sua vida, o que você tem que plantar diante de Deus? Você e eu, como sacrifício vivo. Lá em Romanos 12, 1, coloca para mim lá, Gé, fazendo um favor. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Você quer algo novo na sua vida? Você quer um avivamento? Você quer mais da presença de Deus? Se doe na presença de Deus como sacrifício vivo diante de Deus. Isso é o culto racional. E avivamento
é para aqueles que querem um nível acima e não aqueles que querem continuar na zona de conforto. Avivamento é para aqueles que querem um nível acima. A zona de conforto não acontece nada. Você quer mais da presença de Deus? Se mova na direção dele. Queira mais dele, tá? Queira mais da presença. Queira mais. Busque mais. Caléo, você não está mexendo no celular não, né? Não? Então, beleza. Bom. Então, quando você... Gente, é tão forte essa palavra. Não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está falando. Então, não desperdice o que Deus está falando no seu coração. Não desperdice, tá? Então, saia da sua zona de conforto. Eu quero sair da minha zona de conforto. Eu quero me mover em direção a Deus. Eu quero me mover. Eu não sei você, mas eu quero. Essa palavra falou comigo e muito, muito. Tá? O conjunto, né? Nosso conjunto, o conjunto de domingo, não está aqui para dar um show. Não está aqui. Foi isso que Deus falou comigo hoje. Eu já tinha escrito isso aqui para mim falar. Mas Deus confirmou no meu coração enquanto a gente cantava ali. Nós não estamos aqui para dar um show para uma plateia. O conjunto não está aqui para isso. Será que vocês já conseguiram entender isso? O conjunto está aqui somente para conduzir o louvor. E sabe quem é a plateia? Sabe quantos tem na plateia da nossa adoração? Quantos tem? Tem 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a nossa plateia. E Deus confirmou isso muito forte no meu coração. Isso aqui não precisa estar repleto de gente para a gente adorar. E nós fizemos isso hoje. Eu tenho certeza. Enquanto a gente louvava ali, adorava, a gente se quebrantava na presença de Deus, Deus foi confirmando tudo isso no meu coração. Então a nossa plateia é somente Ele. A gente precisa estar aqui cantando para Ele, adorando a Ele, louvando a Ele. Não existe uma grande plateia. Só existe 3 pessoas que precisam do seu louvor e da sua adoração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se tiver uma pessoa aqui, você vai louvar do mesmo jeito. Se tiver 2 pessoas aqui, você vai louvar do mesmo jeito. O nosso louvor vai ser o mesmo. A nossa adoração vai ser a mesma. Porque nós estamos aqui para louvar a presença de Deus. Dá todo o louvor e toda a adoração a Ele. E o louvor do povo de Deus cria um ambiente para a manifestação da glória dEle. Quando a gente está aqui, todo mundo louvando numa só voz, a presença dEle vem. A glória dEle é manifesta. Não que você estiver lá no seu quarto sozinho, a glória dEle também não vai se manifestar. Vai. A presença dEle também vai estar ali. Mas quando o povo todo louva a Deus, a glória dEle é manifesta no nosso meio. É um ambiente. Nós criamos um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Então, gente, a partir de hoje, não fique mais insensível à presença de Deus. Não fique mais apático. Não entre aqui na igreja, está todo mundo louvando, fica lá de braço cruzado, não sabendo mais o que está. Se jogue na presença de Deus. Feche os seus olhos, adore. Crie um ambiente de adoração. Não fique mais insensível, tá? Você tem que louvar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo em adoração, tá? Às vezes você pode estar num lugar onde a glória de Deus está sendo manifesta, mas você não está vendo nada, você não está sentindo nada. Vocês entenderam? Muitas vezes você pode estar, eu posso estar no local que a glória de Deus está sendo manifesta e a gente não está sentindo nada.
Por quê? Porque nós precisamos nos envolver. Nós precisamos querer estar na presença de Deus. Nós precisamos ter fome e sede dele. Nós precisamos pedir a Deus para abrir os nossos olhos, tá? Os nossos olhos espirituais, clamar a ele, adorar ele em espírito e em verdade. Nós precisamos ter fome e sede da presença de Deus. Eu não sei se algo falou com você hoje. E eu não tenho, assim, nada de mim mais para falar. Eu só sei que se você quiser ver a glória de Deus, você precisa se mover em direção a ele. E não ficar mais apático. E chegar aqui na igreja disposto a adorar. Levantar suas mãos, pular se você quiser. Fazer algo que você nunca fez para Deus. Falar, Deus, eu estou aqui, eu quero te adorar. Eu quero te louvar pelo que tu és. Ele não precisa fazer nada por mim, para mim eu o adorar, porque ele já é o meu Deus. Ele já fez tudo por mim. Ele é o Deus Todo-Poderoso que me criou. Isso já basta para mim chegar aqui e o louvar. Eu não sei você, mas eu quero que você feche seus olhos. Lê, você pode vir com o Marquinhos cantar? Eu quero que enquanto eles cantem a música tema do nosso acampamento, que fala exatamente sobre isso. Me encontre aqui. Eu quero que você feche seus olhos. E que se algo falou no seu coração hoje, você tomou uma decisão nesse momento de adoração.